Às vezes, a vida parece um caminho sem saída. Você tenta, luta, ora e parece que nada muda. Mas o que você não percebe é que, nos bastidores invisíveis, Deus já está movendo as peças. Ele não se esqueceu de você. Ele está apenas preparando o momento certo. E talvez esse momento seja agora. Você não encontrou este vídeo por acaso. Isso não é sorte, nem coincidência. É direção divina. Quando Deus quer falar contigo, Ele encontra um jeito. E às vezes, o jeito é uma mensagem como essa, que chega no instante exato em que o teu coração está pronto para ouvir. Porque há momentos em que Deus não envia respostas, Ele envia convites. E este vídeo é o convite dele para você começar um novo tempo de prosperidade. Antes de qualquer palavra, curta este vídeo e se inscreva agora no canal Napoleon Gotas de Riquezas. Aqui nós falamos sobre prosperidade verdadeira. A prosperidade com Deus não é sobre ser milionário, é sobre viver sem falta, sem faltar fé, sem faltar saúde, sem faltar paz. Porque quando Deus está no centro, a abundância vem em todas as áreas da vida. Deus quer que você entenda que prosperar é mais do que conquistar coisas. Prosperar é colocar ordem onde há confusão, é viver com propósito, é ter sabedoria para administrar a vida. E esse é o tema deste vídeo. Organizar a vida com hábitos saudáveis, espirituais e práticos, para que a bênção de Deus tenha espaço para agir. Porque Deus não abençoa o caos, Ele abençoa a ordem. E quando você cria ordem dentro de si, a prosperidade começa a fluir por fora. Deus quer te ensinar a ser um administrador da própria vida. Ele quer que você acorde cada dia com clareza, com foco, com fé, com disciplina. Porque prosperidade não é apenas receber, é saber manter. E para manter, você precisa estar alinhado com os princípios divinos. A primeira coisa que Deus faz quando quer te prosperar é te tirar da confusão. Confusão mental, emocional, espiritual, financeira. Porque enquanto há bagunça, não há espaço para a abundância. Deus não derrama um novo vinho em odres velhos. Por isso, este vídeo é o início do seu recomeço. É Deus dizendo: filho, chega de viver pela força do braço. Agora é hora de caminhar comigo. Napoleon Hill dizia que toda riqueza começa com um desejo ardente. Mas o desejo verdadeiro é aquele que vem acompanhado de fé e propósito. Você não vai apenas mudar de condição financeira, vai mudar de consciência. E essa consciência é o que atrai os resultados que você sempre buscou. Deus vai te ensinar a pensar diferente, a agir diferente, a viver diferente. Hoje, o Espírito Santo está sussurrando ao teu coração. Não é o fim, é o começo. Você não está perdido. Você está sendo guiado para um tempo de abundância, equilíbrio e paz. Tudo o que você precisa já está sendo preparado. Apenas abra o coração e receba o que Deus está prestes a derramar sobre tua vida. Você vai aprender que prosperidade é uma consequência natural de quem caminha com Deus. Não é esforço, é alinhamento. Não é pressa, é processo. E quando você entende isso, começa a descansar em fé e não a lutar em desespero. Porque Deus trabalha no silêncio, mas o resultado dele é sempre grandioso. Então repita comigo agora com fé: Senhor, eu aceito o teu chamado para prosperar. Escreva nos comentários: eu recebo essa palavra. Curta este vídeo, se inscreva no canal e permita que a bênção de Deus encontre espaço para agir na sua vida. Porque a partir de hoje, a prosperidade com Deus te encontrou. Você já percebeu que o mundo ensina a correr atrás de dinheiro, mas quase nunca ensina a ter paz com o que se tem? As pessoas são ensinadas a competir, a se comparar, a se cobrar, mas poucas aprendem a agradecer e a administrar a bênção que já possuem. E é por isso que muitos têm casa, mas não têm lar. Tem dinheiro, mas não tem descanso. Tem sucesso, mas vivem vazios. Porque a verdadeira riqueza não é o quanto você possui,
é o quanto de Deus habita dentro de você. A prosperidade aos olhos do Senhor não se mede por cifras, mas por plenitude. Deus não te quer milionário, Ele te quer completo. Completo de fé, de sabedoria, de serenidade, de amor. Porque quem é completo em Deus nunca é pobre. Pobreza é a ausência de sentido. E quando você vive com propósito, até o pouco se multiplica. Jesus multiplicou pães e peixes não porque tinha abundância material, mas porque tinha fé e propósito. E é isso que Deus quer te ensinar, que quando você coloca o pouco nas mãos dele, o pouco se transforma em tudo. Há pessoas que têm fortunas, mas não dormem. Vivem presas à ansiedade, ao medo de perder. Elas têm o que o dinheiro compra, mas perderam o que o dinheiro não pode comprar: a paz. E essa é a grande lição espiritual. A prosperidade com Deus é leve. Ela traz tranquilidade, não preocupação. Ela traz segurança, não ostentação. A riqueza que vem do alto é aquela que te permite descansar em fé e não viver escravo daquilo que possui. Deus não tem problema com você prosperar. Pelo contrário, Ele é o dono de toda a prata e todo o ouro. Mas o que Ele quer é que a bênção não te domine, que você aprenda a ser senhor daquilo que recebe, porque a verdadeira prosperidade é quando você controla o dinheiro e não o dinheiro te controla. Deus te abençoa quando vê maturidade espiritual para administrar o que vem. E essa maturidade nasce da gratidão. Quem agradece pelo que tem, prova que está pronto para receber mais. O segredo da prosperidade divina é simples, mas profundo. Deus só multiplica aquilo que é colocado nas mãos dele. Se você coloca seus dons, ele multiplica o impacto. Se coloca seu tempo, ele multiplica as oportunidades. Se coloca seu coração, ele multiplica a paz. Por isso, antes de pedir mais, pergunte a si mesmo: tenho entregado tudo a Deus ou estou tentando prosperar sozinho? Porque prosperar sem Deus é construir castelos sobre areia. Mas com Deus, até uma semente vira floresta. A palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Esse é o mapa da prosperidade eterna. Quando Deus é o centro, o resto se organiza. Quando Ele é prioridade, o caos se dissolve. E a tua vida começa a fluir num ritmo de graça e equilíbrio. Você deixa de correr atrás e começa a atrair naturalmente o que precisa, porque tudo o que é teu por promessa te encontra no tempo certo. A verdadeira riqueza não está na conta bancária, mas no estado da tua alma. Rico é aquele que perdoa com facilidade, que dorme em paz, que levanta com esperança. Rico é aquele que vive com propósito e usa o que tem para servir, não para se exibir. Rico é aquele que entende que tudo vem de Deus e tudo volta para Ele. Quando essa consciência se instala, o dinheiro deixa de ser um peso e vira ferramenta, e a vida deixa de ser corrida e vira caminhada de fé. Deus quer que você tenha uma vida de equilíbrio financeira, emocional e espiritual. Ele não quer te ver devendo, nem aflito, nem preso a contas e dívidas. Mas antes de mudar tua condição material, Ele precisa mudar tua visão espiritual. Porque se você não mudar a mente, o novo se perde, e Deus não desperdiça a bênção onde não há preparo. Por isso, o primeiro passo para prosperar é deixar Deus organizar a tua mente. Olhe para a tua vida agora. Quantas coisas Deus já te deu que você ainda não valorizou? Quantas bênçãos você já viveu e esqueceu de agradecer? A gratidão é o portal da multiplicação. Enquanto você reclama, trava o fluxo da bênção. Mas quando agradece, abre as comportas do céu. Então diga agora, onde estiver: Senhor, obrigado pelo que já tenho. Me ensina a cuidar melhor do que é teu. Porque prosperar não é apenas receber, é saber viver com sabedoria o que se tem. E essa sabedoria vem da presença de Deus. Hoje, Ele te chama para viver uma vida sem faltas.
Não é sobre luxo, é sobre plenitude. Não é sobre ostentar, é sobre servir e viver em paz. Essa é a prosperidade que transforma. A prosperidade que nasce no coração, floresce na mente e se manifesta nas tuas atitudes. Se essa palavra fez sentido para você, curta este vídeo e escreva nos comentários: eu escolho a riqueza que vem de Deus. E se ainda não fez isso, se inscreva no canal Napoleon Gotas de Riquezas, porque aqui nós aprendemos a prosperar sem perder a alma. Muita gente pede bênção, mas não se prepara para recebê-la. Ora por prosperidade, mas vive em desorganização. Quer que Deus faça o milagre, mas continua repetindo os mesmos hábitos que geram escassez. E Deus, sendo Pai sábio, não abençoa o descontrole. Ele espera que você aprenda a cuidar do que tem antes de entregar o que pediu, porque a prosperidade não é sorte. É resultado de hábitos alinhados com princípios divinos. Deus é um Deus de ordem. Do Gênesis ao Apocalipse, tudo o que ele faz segue um padrão, um ritmo, uma sequência. O sol nasce e se põe na hora certa. As marés obedecem à lua. O corpo humano segue um ciclo perfeito. Tudo no reino de Deus tem disciplina, e se você quer viver prosperidade, precisa imitar o padrão do Criador: ordem, constância e propósito. Não existe prosperidade no meio do caos. Onde há bagunça, há desperdício. E onde há desperdício, Deus não deposita novas sementes. Por isso, o primeiro hábito de um homem próspero é organizar a própria vida. Organizar o quarto, as finanças, a rotina, os pensamentos. Tudo o que é deixado de lado enfraquece o fluxo da bênção. A mente bagunçada gera uma vida bagunçada, e uma casa sem ordem revela uma alma sem direção. Mas quando você começa a colocar as coisas em seu devido lugar, algo espiritual acontece. Deus começa a confiar mais em você. Ele vê que pode te entregar mais, porque você aprendeu a cuidar do que tem. Napoleon Hill dizia que o sucesso é consequência de hábitos diários, não de grandes eventos. Bob Proctor reforçava: o que você faz consistentemente molda o seu destino. E a Bíblia confirma: quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Percebe o padrão? Tudo o que você repete se transforma em resultado. Então, se você quer uma vida nova, comece com pequenas ações diárias. A prosperidade é construída em silêncio, nos bastidores, nas escolhas simples, nas decisões que ninguém vê, nas atitudes que só Deus observa. Comece cuidando do que está sob o seu controle. Acorde mais cedo. Ore antes de olhar o celular. Anote seus gastos, planeje o seu dia, cuide do seu corpo como templo do Espírito Santo. Essas atitudes não parecem grandiosas, mas abrem portas espirituais. Deus abençoa quem se disciplina, porque a disciplina é a prova prática da fé. Quem se organiza mostra para Deus que confia no processo. Hábitos saudáveis não são apenas físicos, são espirituais. Um coração que ora diariamente, um espírito grato, uma mente que pensa o bem, tudo isso muda a vibração da vida. Você se torna um ímã de bênçãos quando mantém constância. O inimigo quer que você viva no improviso, no depois eu vejo, no um dia eu mudo. Mas Deus quer te ver constante, porque constância gera confiança, e a confiança atrai o cumprimento das promessas. A disciplina espiritual é o alicerce da prosperidade. Leia a palavra todos os dias, mesmo que por poucos minutos. Ore mesmo quando não sentir vontade. Agradeça mesmo sem ver resultado. Esses hábitos são sementes invisíveis que um dia brotam em colheitas visíveis. Deus não abençoa quem ora por impulso, mas quem ora por convicção. Porque o verdadeiro homem de fé não precisa de sinais para crer. Ele age como se já tivesse recebido. A desorganização é uma forma de resistência espiritual. Enquanto você vive na bagunça, não percebe que está travando o próprio fluxo de bênçãos. Mas quando coloca cada coisa no lugar, algo muda dentro de você. A clareza vem,
a mente acalma. E Deus começa a abrir caminhos, não porque Ele estava longe, mas porque agora você se tornou apto a enxergar o que Ele já tinha preparado. Então, se você quer prosperar de verdade, faça um pacto com a disciplina. Crie uma rotina que reflita quem você quer se tornar, não quem você tem sido. Anote suas metas, ore por elas, agradeça por cada pequeno avanço. Não despreze o processo, porque é nele que Deus molda o caráter da prosperidade. Quem não se prepara no deserto não suporta o peso da terra prometida. A partir de hoje, prometa a si mesmo: nada na minha vida vai permanecer desorganizado. Nem minha fé, nem minhas finanças, nem minha mente. Tudo vai ter propósito. Porque eu sirvo a um Deus de ordem, e onde Ele habita há abundância, não confusão. Escreva isso nos comentários para afirmar no Espírito: eu escolho a disciplina que abre as portas de Deus. E se ainda não fez isso, curta este vídeo e se inscreva no canal Napoleão Gotas de Riquezas, porque o próximo passo vai te mostrar como a fé aplicada transforma rotina em milagre. A fé é o poder invisível que faz a promessa se tornar realidade. Ela é o elo entre o que Deus falou e o que você ainda não viu. Mas a maioria das pessoas trata a fé como uma emoção passageira. Sentem um arrepio, se emocionam por um momento e depois voltam a duvidar. Só que fé não é emoção. Fé é convicção. É olhar para o impossível e dizer: mesmo assim, eu creio. É continuar andando, mesmo quando não há sinal do caminho. Porque a fé verdadeira não depende de circunstâncias, depende de confiança. Napoleon Hill dizia que a fé é o ponto de partida de toda conquista. E a Bíblia confirma: sem fé é impossível agradar a Deus. Isso significa que a fé é a linguagem do céu. É o código que destrava portas que o medo mantém trancadas. Quando você duvida, bloqueia o fluxo da bênção. Mas quando você acredita, mesmo sem entender, Deus começa a mover o invisível a teu favor. E é nesse mover silencioso que os milagres acontecem. Deus não precisa de fé perfeita, Ele precisa de fé viva. Mesmo pequena, mesmo tremendo, mesmo fraca, porque a fé do tamanho de um grão de mostarda já é suficiente para mover montanhas. O problema é que muitos oram, mas não agem. Pedem, mas não se levantam. Esperam, mas não se preparam. E a fé aplicada é exatamente isso. Agir como se Deus já tivesse feito. É se comportar como quem já venceu, mesmo ainda no processo. A fé aplicada é prática. É levantar da cama e dizer: hoje Deus vai me surpreender. É pagar uma dívida acreditando que Ele vai prover. É buscar trabalho com a certeza de que há uma porta reservada para você. É estudar mesmo sem oportunidade aparente, porque você confia que Deus vai usar aquele preparo no tempo certo. Essa fé move o coração de Deus. Porque a fé que se manifesta em ação é uma oração em movimento. Bob Proctor dizia que a fé é a capacidade de ver o invisível. Mas o cristão sabe: a fé é a certeza de que Deus já fez, mesmo que os olhos ainda não vejam. Quando você começa a viver assim, o medo perde poder, a dúvida perde voz, e você passa a caminhar com leveza, porque sabe que o resultado não depende de você, depende da fidelidade de Deus, e Ele nunca falha. A fé aplicada também é obediência. Às vezes, Deus pede algo que você não entende: perdoar alguém, dar um passo, mudar de caminho, mas toda instrução divina carrega uma semente de prosperidade. Quando você obedece sem questionar, prova que confia, e a obediência é a forma mais elevada de fé. Foi pela fé que Abraão saiu sem saber para onde ia, e Deus o fez pai de multidões. Foi pela fé que José suportou a prisão, e Deus o colocou no trono. A fé nunca falha, mesmo quando parece tardar. Quando você crê de verdade, o teu ambiente muda, a tua fala muda, tuas decisões se tornam mais firmes. A mente se acalma porque você para de tentar controlar tudo e passa a descansar na soberania de Deus. E esse descanso é o ponto mais alto da fé.
Fé não é gritar para Deus agir, é silenciar para deixar Deus conduzir. Quem confia, não se desespera. Quem confia, semeia e espera o tempo da colheita. Você quer ver Deus agir? Então comece a agir como quem já viu. Comece a agradecer antes de receber, a se comportar como quem já foi abençoado. Porque a fé verdadeira cria o ambiente onde o milagre pode acontecer. E Deus não age na dúvida, Ele age na confiança. Ele se move quando te vê andando, mesmo sem chão visível. É aí que Ele constrói o caminho. Quando a fé se torna parte da tua rotina, a vida muda de direção. Você deixa de viver em reação e passa a viver em propósito. Deus te conduz, o Espírito Santo te orienta e tudo começa a se encaixar. As oportunidades aparecem, as pessoas certas cruzam teu caminho e os resultados começam a florescer. Porque a fé aplicada cria sincronia entre o céu e a tua realidade. É o ponto de contato entre o que Deus prometeu e o que Ele vai manifestar. Por isso, não peça apenas fé, peça fé aplicada. Peça coragem para agir. Peça sabedoria para obedecer. Peça constância para permanecer. A fé que muda vidas não é a que espera, é a que faz. E é essa fé que Deus quer acender em você hoje. Então escreva nos comentários: eu escolho viver pela fé. E se ainda não fez isso, curta este vídeo e se inscreva no canal Napoleon Gotas de Riquezas. Porque o próximo bloco vai te mostrar como curar tua relação com o dinheiro e viver prosperidade com leveza e propósito. Por muitos anos, você ouviu que o dinheiro era sujo, que desejar prosperar era pecado, que a pobreza te aproximava de Deus. Mas sabe quem espalhou essa mentira? O medo. E o medo é a linguagem do inimigo. Porque ele sabe que um filho de Deus próspero é um filho livre, capaz de ajudar, de servir, de transformar o mundo ao redor. Então ele te ensinou a associar riqueza à culpa e escassez à virtude. Mas hoje, o Espírito Santo vem quebrar essa crença. Deus não te criou para viver limitado. Ele te criou para viver abundantemente. Jesus nunca condenou o dinheiro. Ele condenou o amor ao dinheiro, que é diferente. O dinheiro é neutro. É ferramenta. Ele apenas revela o coração de quem o usa. Nas mãos de um homem ganancioso, o dinheiro destrói. Mas nas mãos de um homem justo, o dinheiro constrói o reino. Por isso, não é o dinheiro que te afasta de Deus. É a forma como você o enxerga. Quando o dinheiro é colocado sob o senhorio de Deus, ele se torna bênção, não fardo. Pense nisso. O mesmo ouro que foi moldado em ídolos no deserto foi o ouro usado para construir o templo do Senhor. O material era o mesmo. O propósito é que fazia a diferença. Deus não rejeita a riqueza. Ele redireciona o seu uso. O problema nunca foi ter, mas servir ao que se tem. Deus quer que você tenha dinheiro, mas não quer que o dinheiro tenha você. Ele quer que você prospere para que possa cumprir propósito, abençoar famílias e mostrar que a luz de Deus também brilha nas finanças. Muitos oram pedindo prosperidade, mas quando o dinheiro chega, se sentem culpados. Acham que não merecem, que estão se afastando de Deus. Mas a culpa é uma prisão espiritual. Ela impede que a bênção permaneça, porque Deus só multiplica aquilo que é aceito com gratidão. Quando você agradece, mostra que entendeu o propósito. Mas quando se culpa, mostra que ainda não acredita que Deus quer o teu bem. E Deus quer te ver bem, completo, próspero e em paz. O inimigo quer que você veja o dinheiro como problema, mas Deus quer que você o veja como provisão. Quando o dinheiro é fruto de trabalho honesto, ele carrega unção. Quando ele é usado para cuidar da família, abençoar vidas e honrar o Senhor, ele é santo. Por isso, a partir de hoje, olhe para o teu salário, tuas finanças, teus recursos e diga: Senhor, obrigado, tudo o que tenho veio de ti. Essa simples frase muda a energia da tua relação com o dinheiro. O que antes era escasso, agora começa a se multiplicar. A gratidão é o antídoto contra a escassez. Quando você agradece, você entra em sintonia com o fluxo de Deus.
E ele não abençoa a reclamação, mas multiplica o louvor. Mesmo que o dinheiro seja pouco, agradeça. Mesmo que as contas estejam apertadas, confie, porque a fé agradece antes de receber. E quando Deus vê gratidão no meio da luta, ele se apressa em liberar o milagre. A escassez não resiste a um coração grato. Você quer prosperar? Então, cure a forma como fala sobre o dinheiro. Pare de dizer, eu nunca tenho, tudo é difícil. Dinheiro vai e não volta. Essas palavras são profecias que te aprisionam. A boca tem poder e a Bíblia diz que da tua boca procede a vida e a morte. Comece a declarar o que quer viver. Meu dinheiro é abençoado. O que eu tenho se multiplica. Deus me dá sabedoria para administrar e crescer. Essas declarações são sementes espirituais. E lembre-se, o dinheiro é um servo, não um senhor. Ele deve trabalhar para você, não te dominar. Aprenda a administrar com sabedoria. Anote o que entra e o que sai. Planeje, poupe, semeie, doe. A generosidade é o ato mais próspero que existe. Porque quando você abençoa alguém, Deus abre outra fonte para te reabastecer. Quem planta no reino nunca falta. Porque a abundância é o ciclo da generosidade. Você quer saber o segredo dos que prosperam com paz? Eles colocam Deus na frente de tudo, inclusive das finanças. Oram antes de decidir, agradecem antes de gastar e confiam antes de se preocupar. Eles entendem que prosperar não é competir, é cooperar com o plano divino. E é por isso que tudo flui, porque onde há honra, há multiplicação. A partir de hoje, mude o significado do dinheiro na tua mente. Ele não é maldição, é ferramenta divina. Ele não é motivo de culpa, é oportunidade de servir. Deus não quer te ver preso à falta, quer te ver governando sobre a provisão. Então diga com fé, Senhor, eu honro o dinheiro como bênção tua. Me ensina a usá-lo com sabedoria. E escreva nos comentários, eu honro o dinheiro como benção de Deus. Se ainda não fez isso, curta este vídeo e se inscreva no canal Napoleon Gotas de Riquezas, porque no próximo bloco você vai aprender a reprogramar a mente e quebrar os paradigmas da escassez. A Bíblia diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso significa que a mudança que você tanto espera não começa fora, começa dentro. Antes de Deus mudar tua vida, Ele precisa mudar tua forma de pensar. E essa é uma das maiores chaves da prosperidade. Você nunca vai viver por fora o que ainda não acredita por dentro. A mente é um campo fértil, e tudo o que você planta nela floresce na tua realidade. Por anos, você foi programado para acreditar em escassez. Ouviu que dinheiro é difícil, que ninguém enriquece honestamente, que quem nasceu pobre, morre pobre. Essas frases se tornaram sementes espirituais negativas e começaram a gerar frutos de limitação. Mas o Espírito Santo quer quebrar essas cadeias agora, porque o Filho de Deus não nasceu para viver limitado, nasceu para viver livre. E a liberdade começa quando você decide substituir a mentira pela verdade. A verdade é, Deus te criou para prosperar. Napoleon Hill dizia que a mente humana é como um jardim. Se você não plantar nada, o mato cresce sozinho. E é isso que acontece com quem não vigia seus pensamentos. O medo, a dúvida, a escassez são ervas daninhas que sufocam a semente da fé. Por isso, você precisa ser o jardineiro da própria mente. Precisa cuidar do que entra, do que cresce e do que permanece. A cada pensamento negativo, diga, isso não vem de Deus, e substitua por uma verdade divina. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus te deu o poder de escolher no que pensar. A mente é o solo da fé, e a fé é a semente que atrai a prosperidade. Por isso, vigiar a mente é vigiar o futuro. Se você pensa pequeno, vive pequeno. Mas se pensa com fé, vive grande. Porque Deus trabalha na medida da tua crença. Não há limite para o que Ele pode fazer,
há apenas limite para o que você acredita que ele pode. E é por isso que reprogramar a mente é um ato espiritual, não apenas psicológico. A ciência chama de neuroplasticidade, mas a palavra chama de renovação da mente. O cérebro é moldável, muda conforme o que você repete e acredita. Por isso, cuidado com o que você fala sobre si mesmo. Cada palavra é uma instrução para o teu cérebro e uma profecia para o teu futuro. Quando você diz, eu não consigo, sua mente obedece. Mas quando você diz, eu posso em Cristo, o impossível começa a se mover. A palavra é a ferramenta que Deus te deu para reprogramar tua realidade. Bob Proctor dizia, você nunca atrai o que quer, você atrai o que é. E quem você é definido pelo que acredita. Então, se dentro de você há crenças de limitação, elas te manterão cercado. Mas quando a tua mente é alinhada com a verdade de Deus, o cenário muda. A pobreza mental dá lugar à consciência de abundância, e essa consciência atrai oportunidades, ideias, pessoas e caminhos novos. Porque a mente transformada é o canal por onde Deus manifesta a bênção. Mas atenção! Reprogramar a mente exige prática diária. Não basta ouvir uma vez, é preciso repetir, meditar, declarar. A cada dia, substitua uma mentira antiga por uma verdade nova. A cada dia, alimente sua mente com fé e não com medo. A cada manhã diga, hoje Deus vai me surpreender. E a cada noite declare, obrigado, Senhor, porque o melhor ainda está por vir. Essas palavras são códigos espirituais que reconstroem a tua estrutura mental. O inimigo sabe que não pode roubar tua fé, então tenta confundir tua mente. Ele te faz acreditar que é pequeno, incapaz, indigno. Mas quando você enxerga quem é em Deus, ele perde o poder. Você é filho do rei. E um filho do rei não mendiga migalhas, ele vive das promessas do Pai. Então comece a pensar como quem tem herança, ande como quem carrega autoridade, fale como quem já venceu, porque a vitória começa na mente antes de se manifestar na vida. Reprogramar a mente também é cuidar do ambiente. Afaste-se de pessoas e conteúdos que alimentam o medo, a dúvida e o negativismo. Cerque-se de fé, de palavra, de boas conversas. A mente é como um copo. O que você coloca dentro transborda para fora. Se enche de Deus, transborda luz. Se enche de medo, transborda escuridão. Por isso, vigiar a mente é vigiar o coração, porque o que o coração acredita, a vida manifesta. A partir de hoje, declare com poder, eu renovo minha mente na verdade de Deus. A escassez não mora mais em mim. Minha mente é fértil para a abundância. Eu tenho a mente de Cristo. Essas não são frases bonitas, são decretos espirituais. E quem decreta com fé, muda o destino. Então escreva nos comentários, eu estou renovando minha mente em Deus. E se ainda não fez isso, curta este vídeo e se inscreva no canal Napoleon Gotas de Riquezas. Porque o próximo bloco vai revelar como alinhar tua energia espiritual com o poder da prosperidade divina. Tudo o que existe carrega uma energia, uma presença, uma frequência. Mas não é uma força qualquer, é o sopro de Deus sustentando a criação. Cada célula do seu corpo vibra conforme o que você sente, pensa e fala. E é por isso que o coração em paz abre portas e o coração ansioso fecha caminhos. Deus te criou para vibrar na frequência do amor, da fé e da confiança. Mas quando você se enche de medo, raiva ou dúvida, essa frequência cai e as bênçãos começam a demorar. Não porque Deus se afasta, mas porque a alma se desconecta da presença dele. Quando o Espírito Santo habita em você, tudo muda. A tua presença muda o ambiente. Tuas palavras passam a ter poder. As pessoas sentem algo diferente. É a luz de Deus irradiando através da tua vida. Essa é a verdadeira vibração espiritual. Viver em sintonia com o Espírito. Não é gritar, não é correr atrás, é permanecer em paz. E a paz é a assinatura da prosperidade divina.
Quem vive agitado não ouve a direção de Deus, mas quem vive em paz anda no ritmo do céu. Deus é o autor da energia perfeita. Ele é o criador do movimento, da vida, da expansão. Por isso, tudo o que é dele flui, cresce e se multiplica. Quando algo na sua vida está travado, o primeiro passo é voltar para a presença de Deus. Ore, silencie, não peça nada, apenas sinta a presença dele. Aquieta-te e saiba, ele é Deus. A paz que vem dele restaura o corpo, acalma a mente e renova o espírito. E quando essa paz toma conta de você, a prosperidade começa a se manifestar naturalmente. Muitos confundem prosperidade com esforço, mas o verdadeiro esforço está em manter o coração em paz. O esforço é espiritual, é resistir à ansiedade, ao medo, à pressa, é decidir confiar quando tudo parece desabar. Deus não trabalha na agitação, ele age no silêncio, na serenidade. A presença dele é suave, mas poderosa, e é nesse estado que as portas se abrem, que as ideias surgem, que os milagres fluem, porque Deus habita no coração tranquilo, não no coração desesperado. O Espírito Santo é como o vento. Você não o vê, mas sente os efeitos. Quando ele sopra sobre a tua vida, o impossível se torna leve. A energia de Deus move montanhas, cura feridas e transforma realidades. Mas para que isso aconteça, você precisa estar disponível. A vibração da presença de Deus não é barulho, é entrega. É quando você para de tentar controlar e começa a permitir que ele guie. E quando ele guia, tudo encontra o lugar certo. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E isso significa que a energia mais poderosa do mundo é a alegria de estar na presença de Deus. Quando você se alegra, a tua vibração sobe. O corpo responde, o ambiente muda e o inimigo foge. A tristeza enfraquece o espírito, mas a alegria fortalece. Por isso, sorria mesmo na prova, agradeça mesmo na espera, louve mesmo na dor. Esses são os gestos que mantêm sua frequência espiritual alta. E Deus opera nos corações que confiam. A vibração da gratidão é o ponto mais alto da prosperidade. Quando você agradece, não apenas fala com Deus, você se conecta ao trono dele. A gratidão cria uma ponte entre o que você tem e o que ainda vai receber. E essa ponte é inquebrável. Quem agradece nunca empobrece, porque o coração grato vive sintonizado com o fluxo divino. A murmuração fecha portas, mas a gratidão abre janelas dos céus. Por isso, se quer prosperar, mantenha o coração agradecido todos os dias. A vibração da fé é o estado onde os milagres acontecem. É o ponto em que o humano se cala e o divino fala. E é nesse silêncio que Deus opera. Não há necessidade de forçar, apenas de confiar. Deus sabe o que faz, e o tempo dele é perfeito. Enquanto você tenta entender, ele já está preparando o melhor. Então descanse. O descanso em Deus é a maior forma de força espiritual que existe. Quem descansa em Deus prospera em paz. Deus não quer te ver vibrando em medo, escassez e pressa. Ele quer te ver vibrando em amor, fé e alegria. Essas são as frequências do reino. E quando você vive nelas, o impossível se torna comum. A porta se abre, o caminho se revela, o coração se acalma. Porque a prosperidade não é correr atrás, é caminhar ao lado de Deus, no ritmo certo. O segredo não é velocidade, é sintonia. Então feche os olhos agora e diga com fé: Senhor, ajusta minha frequência à tua presença. Que a tua paz seja minha energia e a tua alegria minha força. Eu quero vibrar na tua luz todos os dias. E escreva nos comentários: eu escolho vibrar na presença de Deus. Se ainda não fez isso, curta este vídeo e se inscreva no canal Napoleon Gotas de Riquezas, porque no próximo bloco você vai descobrir como o propósito e a missão espiritual são as chaves que fazem o dinheiro te seguir. O dinheiro não é um fim, é uma consequência.
E a maior armadilha que o inimigo criou foi fazer o homem acreditar que precisa correr atrás dele. Mas a verdade espiritual é simples e poderosa. Quem serve com propósito nunca precisa correr. O dinheiro o encontra. O dinheiro é atraído por propósito, por valor, por utilidade. E quando você se torna útil ao plano de Deus, Ele mesmo faz os recursos chegarem. A prosperidade é a resposta natural de quem vive para cumprir uma missão. Napoleon Hill dizia: o ponto de partida de todo sucesso é um propósito definido. E a Bíblia confirma: aquele que é fiel no propósito verá o fruto do seu trabalho. Deus te criou com dons únicos, talentos específicos, habilidades que ninguém mais tem da mesma forma. Mas o mundo tentou te moldar em padrões alheios. Tentou te convencer de que prosperidade era seguir um caminho que não é o teu. E é por isso que muitos se sentem perdidos, porque estão trabalhando duro em algo que Deus nunca os chamou para fazer. Deus não te quer exausto, Ele te quer eficiente. E eficiência vem do alinhamento. Quando o que você faz é coerente com quem você é, o céu coopera. As ideias fluem, as portas se abrem, as oportunidades aparecem. Porque Deus patrocina o propósito, não o ego. Se o que você faz abençoa vidas, resolve dores e traz luz, Deus te sustenta. Mas se o que você faz apenas infla teu orgulho, cedo ou tarde, o vazio volta. O segredo é servir com coração, não com ambição. Jesus não veio para ser servido, Ele veio para servir. E é por isso que seu nome é exaltado até hoje. A prosperidade dele não estava em posses, mas em propósito. E quando você entende isso, tudo muda. Você deixa de trabalhar por dinheiro e passa a trabalhar por legado. Deus prospera quem gera impacto. Porque cada vez que você ajuda alguém a se levantar, o céu te recompensa. O propósito é o código da multiplicação divina. Quando você coloca o propósito acima do lucro, o lucro passa a te seguir. Deus observa tua motivação. Se teu coração está voltado para servir, Ele multiplica. Se está voltado apenas para receber, Ele interrompe. Não por punição, mas por proteção. Deus não quer te ver escravo daquilo que te deu. Ele quer que você viva em liberdade, e a liberdade nasce quando o propósito é maior que o ganho. E o milagre é que quando você serve com amor, o ganho se multiplica naturalmente. Bob Proctor dizia: a verdadeira riqueza é ajudar os outros a se tornarem ricos em consciência. E é exatamente isso que Deus espera dos seus filhos. Não que todos se tornem milionários, mas que todos vivam plenos e úteis. O trabalho é o altar onde você manifesta a sua fé. Cada atitude honesta, cada palavra que abençoa, cada serviço feito com excelência, tudo isso é adoração. Quando você serve com amor, você evangeliza sem palavras. E o céu se alegra com isso. Deus nunca te chamou para sobreviver. Ele te chamou para frutificar. E quem frutifica, naturalmente prospera. Você não foi criado para ser peso, mas para ser canal. Canal de bênção, de sabedoria, de esperança. O dinheiro é apenas a água que corre por esse canal. Se o canal entope com egoísmo, o fluxo para. Mas se o canal permanece limpo pelo serviço e pela gratidão, o fluxo é constante. Por isso, quanto mais você serve, mais Deus confia em te abençoar. Propósito é aquilo que você faria mesmo que não te pagassem, porque tua alma se alegra em fazer. E, ironicamente, quando você serve desse jeito, as recompensas começam a vir sem esforço. As pessoas te procuram, as oportunidades se abrem e o dinheiro aparece como consequência natural, porque Deus sempre sustenta quem sustenta o seu reino. Você se torna um embaixador do céu na terra, alguém que leva luz, amor e prosperidade por onde passa. E é isso que significa viver em propósito. Mas cuidado! O propósito não é uma meta, é um caminho. Não é algo que você alcança e termina. É algo que você vive todos os dias. A cada manhã, pergunte a Deus: Senhor, como posso servir hoje? E o Espírito Santo vai te mostrar pequenas oportunidades que parecem simples,
mas carregam poder eterno. Pode ser um conselho, um abraço, um gesto, uma palavra. Esses atos criam conexões divinas e o céu retribui em dobro. Hoje, Deus te convida a alinhar teu trabalho ao teu propósito, a fazer do que você faz um instrumento dele. Não busque apenas o que paga bem, busque o que tem propósito. E quando encontrar, se dedique com excelência. O dinheiro vai seguir o rastro da tua utilidade, porque no reino de Deus, o dinheiro não é o prêmio, é o combustível para continuar servindo. E é isso que diferencia os ricos do mundo dos prósperos do reino. Diga agora, com fé e consciência: Senhor, alinha o meu trabalho ao teu propósito. Escreva nos comentários: eu escolho servir e deixar o dinheiro me seguir. E se ainda não fez isso, curta este vídeo e se inscreva no canal Napoleon Gotas de Riquezas, porque no próximo bloco vamos falar sobre algo essencial: como viver a prosperidade com a bênção de Deus e nunca mais perder a paz. Existe uma grande diferença entre enriquecer e prosperar. Muitos enriquecem, mas poucos prosperam. Porque prosperar não é apenas ter bens, é viver com a presença e a aprovação de Deus em tudo o que se faz. A prosperidade do mundo é rápida, barulhenta, exibida. Mas a prosperidade de Deus é silenciosa, constante e cheia de paz. Ela não vem para te inflar, vem para te sustentar. E quando Deus é a fonte, a bênção não pesa, ela liberta. A Bíblia diz: a bênção do Senhor enriquece, e com ela não vem desgosto. Esse é o selo da prosperidade divina. Ela nunca traz confusão. O dinheiro que vem de Deus traz descanso. O trabalho que vem de Deus traz alegria. A oportunidade que vem de Deus traz paz. Tudo o que gera ansiedade, perda de sono ou conflito constante não é bênção, é distração. Deus não abençoa o que te afasta dele. Ele abençoa o que te aproxima do propósito. Deus não tem problema nenhum em te ver prosperar. Ele é o dono de toda a prata e todo o ouro. Mas o que ele quer é que o teu coração permaneça livre, porque a verdadeira riqueza é poder dizer: Senhor, tudo o que tenho é teu. E continuar em paz, mesmo se um dia perder tudo, porque você sabe que quem te sustenta não é o dinheiro, é Deus. Essa é a segurança que o mundo não pode oferecer. Há pessoas que prosperam sem Deus e perdem o sono, mas há outras que caminham com Deus e dormem em paz, mesmo antes da bênção chegar. Essa é a diferença entre ansiedade e fé. A prosperidade divina é fruto da confiança. Você faz a sua parte, mas entrega o controle. Deus não quer te ver sobrecarregado tentando resolver tudo. Ele quer te ver descansando no cuidado dele. A bênção com paz é a marca do favor do céu. A prosperidade com Deus é completa. Ela envolve o corpo, a mente, o espírito, a família e as finanças. Não é uma área só, é um equilíbrio santo. Deus não quer que você seja rico de um lado e pobre do outro. Ele quer te ver inteiro, rico de amor, de fé, de sabedoria, de saúde, de tempo. A prosperidade de Deus é harmonia. E essa harmonia é o sinal de que você está no caminho certo. Mas atenção, nem toda porta aberta é bênção. Às vezes, o inimigo abre uma porta para te distrair, não para te elevar. Por isso, antes de aceitar qualquer oportunidade, pergunte: Deus, isso vem de ti? O discernimento é o maior escudo do próspero. Quem anda com Deus não é movido pela pressa, é movido pela paz. Se algo te acelera demais, respire e espere. O que é de Deus vem com clareza, não com confusão. Deus é Pai, e como todo pai, Ele dá na medida certa. Ele não vai te entregar algo que vá te afastar dele. Por isso, se algo ainda não chegou, é porque Ele ainda está te preparando para sustentar a bênção. O milagre mais perigoso é aquele que vem antes da maturidade. E Deus te ama demais para te ver desabar debaixo do peso do que pediu.
Então, em vez de se frustrar, agradeça pelo tempo da preparação. A bênção vai chegar, e quando chegar será leve. A prosperidade com Deus tem propósito. Ela não é apenas para te satisfazer, mas para abençoar através de você. O dinheiro que Deus coloca nas tuas mãos tem missão. É para cuidar da família, ajudar os necessitados, sustentar o reino e espalhar esperança. Você é um administrador das riquezas do céu na terra. E quanto mais fiel for nesse papel, mais Deus vai te confiar, porque Ele sabe, o que entra nas tuas mãos abençoa muitas outras. Deus quer te elevar a um novo nível de prosperidade, o nível da confiança total. O nível em que você não precisa correr atrás, apenas caminhar com Ele, onde a tua paz se torna sinal de riqueza e a tua fé prova de poder. O mundo vai olhar e dizer, como ele consegue? E você vai responder, porque Deus é meu provedor. A prosperidade com Deus é o testemunho vivo de que a fé dá fruto quando é praticada. Então feche os olhos e diga agora com fé, Senhor, eu escolho prosperar apenas com a tua bênção. Eu não quero nada que me afaste da tua presença. Eu quero viver a abundância com paz, sabedoria e propósito. E escreva nos comentários para firmar essa aliança com o céu. Eu escolho a prosperidade com a bênção de Deus. Se ainda não fez isso, curta este vídeo e se inscreva no canal Napoleon Gotas de Riquezas, porque o próximo e último bloco será a coroação dessa jornada. A nova vida. Caminhe em harmonia com o fluxo da abundância de Deus. Agora que você chegou até aqui, respire fundo. Sinta o que está acontecendo dentro de você. Talvez algo tenha se quebrado, algo tenha se curado, algo tenha despertado. Esse é o sinal de que Deus está fazendo algo novo. Nada é igual depois que a verdade toca o coração. E a verdade que o Espírito Santo te revelou nesses minutos é simples, mas eterna. A prosperidade é um estado de consciência em Deus. Ela começa na mente, passa pelo coração e se manifesta na vida. Você aprendeu que prosperar não é ser milionário, é não viver em falta, não faltar fé, não faltar saúde, não faltar paz. A abundância de Deus é equilíbrio, e o equilíbrio é santidade prática. Quando a tua fé encontra a tua disciplina e a tua disciplina encontra teu propósito, o céu e a terra se alinham. É nesse ponto que os milagres se tornam rotina e o impossível se torna natural. Porque Deus não quer que você apenas sobreviva, Ele quer que você flua. E fluir é viver em harmonia com o ritmo do Espírito. Deus não te chamou para viver cansado, endividado e ansioso. Ele te chamou para viver leve, livre e próspero. Mas para isso, é preciso caminhar junto com Ele. Não adianta correr à frente de Deus, nem ficar parado atrás dele. O segredo é andar ao lado. Cada passo com fé é um passo em direção à abundância. Cada atitude com propósito é uma semente plantada no solo da eternidade. E quando você semeia com fé, o fruto é inevitável. A nova vida não começa quando o dinheiro chega, começa quando o medo vai embora. A escassez não é falta de recursos, é falta de confiança. E agora que a tua fé foi restaurada, o medo perdeu autoridade sobre você. Você não é mais escravo da preocupação, nem da culpa, nem da pressa. Você é livre em Cristo, livre para sonhar, para construir, para crescer e para servir. E Deus vai te honrar diante de todos que duvidaram, não para inflar teu ego, mas para testemunhar o poder da obediência. Hoje, Deus te chama para viver diferente, acordar com propósito, trabalhar com alegria, agradecer antes de dormir, deixar o Espírito guiar cada decisão. Não é uma mudança forçada, é uma mudança natural, fruto da presença dEle. Quando Deus ocupa o centro da tua vida, tudo ao redor se alinha. É como um rio que, depois de represado, volta a correr livre. A prosperidade é esse fluxo. E o teu papel é não bloquear o rio com dúvida e desordem.
A nova vida é feita de pequenos hábitos de fé. Orar antes de agir, agradecer antes de pedir, planejar antes de reclamar, servir antes de buscar recompensa. Esses hábitos constroem o alicerce da prosperidade. E Deus promete: se fores fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. O pouco feito com fé tem mais poder do que o muito feito com pressa, porque no reino a obediência vale mais do que a aparência. Deus vai começar a alinhar os detalhes da tua vida. Vai te ensinar a administrar o tempo, o dinheiro, os relacionamentos, a fé. Tudo vai encontrar ordem, porque onde há presença dele, há estrutura. A paz que você sentirá será o sinal da prosperidade chegando. E quanto mais você confiar, mais leve a caminhada se tornará. Não é sobre ter controle, é sobre ter comunhão. Deus está guiando teus passos para que você viva o propósito dele sem medo. A partir de hoje, não diga mais: eu estou esperando Deus agir. Diga: Deus já está agindo dentro de mim. A transformação começou. Cada pensamento renovado é uma semente. Cada decisão alinhada é um milagre em movimento. E logo, o que era apenas promessa vai se tornar testemunho. Porque quem escolhe andar com Deus não vive de promessas, vive de realizações. A prosperidade que Deus tem para você vai além do que você imagina. Ela vai tocar a tua casa, teus filhos, teus sonhos, tua saúde e tuas finanças. E tudo isso será sustentado pela fé. Deus não vai te dar o que você não possa administrar. Ele vai te capacitar primeiro. Por isso, agradeça. Você está pronto para viver o novo. E o novo, irmão, é vida em abundância. Então diga agora com todo o coração: Senhor, eu aceito viver a nova vida que o Senhor preparou para mim. Eu recebo a tua prosperidade com paz e propósito. Eu caminho em harmonia com o teu fluxo de abundância. E escreva nos comentários para selar esse pacto espiritual: eu escolho viver a nova vida com Deus. Se ainda não fez isso, curta este vídeo, se inscreva no canal Napoleon Gotas de Riquezas e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir. Diga para ele: não se preocupe, você vai prosperar. A prosperidade é o reflexo da comunhão, a abundância é o resultado da obediência e a nova vida é a recompensa de quem decide andar com Deus todos os dias. A tua história muda hoje porque Deus não te trouxe até aqui para assistir tua queda. Ele te trouxe para assistir tua ascensão. Viva em paz, trabalhe com propósito e confie sempre. Deus está te guiando para um tempo de abundância, sem falta e sem medo.